Lá, si, do, ré, mi, fala, humanos, como estão todos vocês? Espero que vocês estejam todos bem. É o seguinte, ó, nessa aula de hoje é uma revisão, tá, dos nossos conceitos e estudos durante esse bimestre. Está bem resumida, tá bom? Pra gente relembrar e fazer uma reciclagem dos nossos conhecimentos. Tudo bem? Se eu falar muito rápido ou se talvez eu passar algum slide batido, você pode dar um pause e fazer uma leitura mais pausada, né? Ou também pode consultar cada um dos tópicos, né, que estão sendo estudados lá na plataforma. Tudo bem? Meus queridos, olha só, fenômenos físicos e químicos, substâncias e misturas e separação de misturas. É basicamente a partir disso aqui, né, que ramificou os nossos conhecimentos. Então vamos lá, sem perder muito tempo. O que é a diferença de fenômenos físicos e químicos? Fenômenos físicos é quando faz algum processo, né, e acontece uma alteração na estrutura física da matéria. Ou seja, a forma daquela matéria pode ser alterada, o tamanho dela, a aparência ou o estado físico. Né? Quando apenas essas coisas aqui são alteradas, esses fatores aqui são alterados, aí nós chamamos esse processo de fenômeno físico. Tá? Não existe uma alteração da substância, daquela composição lá, não existe, né? Ela não deixa de ser aquela substância. Exemplo, ó, cortar um tecido. Então se você cortar um tecido, o pedacinho cortado continua sendo tecido. Né? E a parte maior também continua sendo tecido. Né? Então a gente só fez ali um pedacinho, né? Mudou a forma, tem agora um tamanho diferente, né? Talvez uma aparência diferente, o estado físico continua o mesmo, né? E aí continua sendo tecido. Então, fenômeno físico. Quebrar um graveto. Quando você quebra um graveto ao meio, esse graveto, as partes não deixam de ser a madeira, né? Continuam sendo, só que em tamanhos menores. Ferver ou congelar a água, né? Você ferveu a água deixou de ser água? Não, ela talvez passou o estado físico, mudou o estado físico dela, ou congelou a água, né? Continua sendo água, só que em outro estado físico. Isso é um fenômeno físico. Agora, fenômenos químicos é quando existe uma alteração na natureza da matéria, tá? Ela deixa de ser aquela substância e passa a ser uma outra. Tá? Novas substâncias são formadas. Exemplo, queimar um graveto. Então, quando você queima um graveto, né, queimou um carvão, né, a substância deixou de ser aquela inicial e passou a ser outra, né, passou a ser cinza. Produzir queijo utilizando leite. Então, de maneira assim grosseira, né, o leite precisa ser azedado, né, para que, através obviamente de alguns micro-organismos, né, para que ele possa se tornar queijo, né? Então, essa substância deixou de ser ela para ser essa aqui, tá? O enferrujamento de uma barra de ferro, lá no portão da sua casa, talvez, né? Aquela ferrugem não é mais o ferro, né? É uma outra substância que foi alterada, tá? Isso é um fenômeno químico. Partimos disso aí para mudanças de estado físico. Então, olha só, quando nós temos os seguintes estados físicos, né? O sólido, o líquido e o gasoso. A mudança entre eles tem nomes, tá? E isso é importante a gente saber. Quando a substância sólida ela recebe temperatura, né? A gente muda o estado físico de sólido para líquido, a gente chama esse processo de fusão. Se essa substância agora esse líquido recebe mais temperatura ainda, né? Ele é aquecido, ele torna-se gás, né? Então a gente chama esse processo de vaporização. Agora, se essa parte gasosa perder temperatura, né? Ela vira líquida de novo. A gente chama esse processo de liquefação ou também condensação. Se eu resfriar ainda mais essa água agora que é líquida, né? Ela vai tornar-se sólida. A gente chama esse processo de solidificação. Tá? Algumas substâncias conseguem fazer uma passagem de sólido para gasoso de maneira muito fácil. Tá? Aí, esse processo é chamado de sublimação. A água não faz isso de maneira tão fácil assim. Tá? De passar logo do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Mas outras sim. Por exemplo, a naftalina, aquela que coloca no guarda-roupa, né, para espantar a traça e barata. Você coloca uma pedrinha, depois de um tempo ela sumiu. O que aconteceu? Ela sublimou. Ela era sólido, virou vapor. Beleza? Aí parte disso para substâncias.
O que é uma substância? São os materiais, né, que possuem umas propriedades bem definidas. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, água destilada, cloreto de sódio, sal de cozinha e o álcool. Né? Cada um tem um ponto de fusão, ou seja, quando atingir essa temperatura, aquela substância deixa de ser sólida e passa a ser líquida. Então, uma água destilada, se ela estiver congelada, quando chegar a 0 graus Celsius, ela vai se tornar líquida. O cloreto de sódio, sal de cozinha, precisa aquecer ele a 801 graus Celsius. É quente com força para fazer o sal virar líquido. Tá? E o etanol? O etanol é uma temperatura baixíssima. Tá? Menos do que isso aqui, ó, isso aqui já está congeladíssimo, né? Menos do que isso, ele vira sólido. Agora, tiver menos 114 graus Celsius, ele já torna-se líquido. Tá bom? E assim também acontece com o ponto de ebulição e sua densidade. Tá? Cada substância tem esses principais fatores aqui bem determinados. Beleza? As substâncias elas podem ser dois tipos, elas podem ser simples e compostas. O que é uma substância simples? Ela é formada por átomos de um mesmo elemento. Tá? E ela não pode ser decomposta em outras substâncias. Então, exemplo, hidrogênio, né? O oxigênio, vamos aqui um mais comum, né? O oxigênio, o gás que a gente precisa para sobreviver, ele é apenas feito de um tipo de átomo, ó, de oxigênio. Tá? O cloro, né? Também, ó, ele é feito de 2 átomos. O ouro, né? Um átomo aqui, ó. Prata, também cobre, alumínio e assim por diante. Então, esse tipo de substâncias são simples, são formadas apenas por átomos de um mesmo elemento. Agora, as substâncias compostas, elas são formadas por átomos de elementos químicos diferentes, tá? E aí a gente pode quebrar essa partícula, fazer outras substâncias através dessas substâncias compostas. Quais são os exemplos? Ó, a água, ela é feita de hidrogênio e de oxigênio, ó. Então tem dois tipos de substâncias aqui, ó, tá? Ó, de átomos aqui. Bicarbonato de sódio, por exemplo, né? Ele é feito de sódio, hidrogênio, carbono e oxigênio, tá? Gás carbônico, né? Ó, carbono e oxigênio. Tudo bem? Então substâncias compostas são feitas de dois ou mais átomos diferentes. E aí o que são as misturas? Misturas é quando a gente pega duas ou mais substâncias compostas ou simples e a gente soma isso, né? A gente faz um sistema, tá bom? E aí as propriedades dessa mistura vai ser bem variável, beleza? Aí nós temos dois tipos de misturas, para quase no fim. Misturas homogêneas são aquelas que a gente não consegue ver a separação dos seus componentes, tá? Qual é o exemplo? O soro fisiológico, né? É basicamente água e sal, né? O cloreto de sódio. Vou colocar sal que todo mundo conhece como esse nome aqui, né? O sal. O álcool hidratado ele é feito de etanol, né? E água. O ar que está na atmosfera é gás nitrogênio, gás oxigênio, outros gases e vapor de água. Então tá tudo, a gente não consegue ver a diferença entre um e outro. A massa de pão, né? Você consegue diferenciar o que é ovo, o que é leite, o que é trigo ali naquela massa de pão? Não. Né? E assim por diante. Isso é um tipo de mistura homogênea, a gente não consegue diferenciar um do outro, tá? As substâncias que são ali envolvidas. Agora, misturas heterogêneas são aquelas que possuem mais de uma fase, duas ou mais fases. Ou seja, a gente consegue perceber a diferença entre as substâncias que estão ali fazendo aquele sistema. Exemplo, se você misturar água e óleo, você consegue perceber o que é água e o que é óleo. Assim como água e areia, né? Ou, por exemplo, uma salada de frutas, você consegue perceber qual fruta é, né, cada substância. Então, esse é um tipo são exemplos de misturas heterogêneas, tá? São diferentes, a gente consegue perceber. Aqui no homogêneo a gente não consegue perceber as diferenças. E dá para finalizar, né, a gente consegue separar essas substâncias. Tá? Então, basicamente, aqui ó, na separação das misturas homogêneas, aquelas que a gente não consegue ver a diferença, ó, tem a destilação. Né? A destilação a gente precisa basicamente aquecer a substância e aí ela pode ser simples ou fracionada. A destilação simples é, por exemplo, água e sal. Se eu não quiser aquela água, eu só fervo, né? E vai sobrar o sal embaixo. Isso é uma destilação simples. Agora, se eu quiser a água, né, eu preciso fazer uma destilação fracionada. Então, eu aqueço a água com sal,
né? A água vai evaporar, vai passar por um caninho e vai condensar e vai cair num copinho de novo, né? E o sal vai ficar. Então esse tipo de destilação é uma fracionada. Quando eu quero separar, né? Eu quero dividir cada componente daquela substância, daquela mistura. Pessoal, tá uns trovões aqui, né? Se caso saindo no áudio aí, beleza, tá? Ele desconsidera. Separação de misturas heterogêneas. Então são misturas que a gente consegue perceber, tá? Filtração, por exemplo, do café, a gente filtra, né, o líquido, né, a bebida do pó. A gente não quer beber o pó, então a gente filtra isso, né? É parecido com a peneiração, né? A decantação é quando a gente coloca as substâncias e elas ficam lá um tempinho paradinhas, né? Elas ficam paradinhas, a que tem maior densidade vai para baixo, vai para o fundo, fica lá aglutinado lá no fundo, lá fazendo um lodinho, né? E a que é menos densa, ela sobe. Já viu o suco de maracujá quando fica muito tempo na geladeira? E aí em cima fica bem clarinho e embaixo fica bem escuro, né? Isso é um tipo de decantação. Isso também acontece, por exemplo, na estação de tratamento, né, de água. Eles colocam lá para ficar um tempinho, né? Ou de esgoto também, para decantar, ou seja, substâncias que são pesadas elas vão para o fundo e a água, né, fica mais para cima. Dá para fazer uma separação magnética, né? Eu fazia isso muito quando eu era criança, pegava um ímã e passava na gaveta de ferramentas do meu pai, só para tirar os parafusos dentro dela, né? Enfim, a gente pode separar também substâncias magnéticas, né? Por exemplo, da areia, né? E ventilação. Ventilação é um exemplo também fácil, né? Quando você, por exemplo, tem lá no mercado, lá no mercado tem o alho, né? E às vezes fica ali por cima ali aquelas casquinhas. Se você dá uma sopradinha, né? Não vai sujar o mercado, hein? Mas se você der uma sopradinha, aquela casquinha vai sair e você consegue retirar o alho. Tá? Meus queridos, por hoje é só, espero ter ajudado. Qualquer coisa você manda mensagem pra mim. E até mais. Isso é tudo, pessoal. Falou, fui!